Seja muito bem-vinda ao segundo dia do nosso encontro Pink Power. Ontem o Senhor nos convocou a carregar mais óleo extra e nos revertirmos das armas certas para esse tempo. Hoje nós temos mais uma programação especial. Vamos convocar agora, né, André, todas as mulheres a preparar o seu ambiente. Nós temos convicção de que o Espírito Santo tem uma palavra direto para o teu coração. Separa a tua Bíblia, separa teu caderno, abre o teu coração e o teu entendimento, porque o Senhor quer falar contigo. Nós vamos dar início agora às palestras que eu tenho certeza que vão edificar a sua vida, mulher. E agora nós vamos te apresentar uma mulher super especial, não é mesmo, Andréia? Nós vamos te apresentar a Amanda Veras, ela que é esposa de Alciomar Veras, mãe de Heitor e Rafael. Amanda é advogada, psicóloga e idealizadora do Instituto VOP, que tem como objetivo tocar a alma e ressignificar. Fique agora com a palestra Abrace a Cura, Viva o Milagre. Olá, mulheres! Que alegria estarmos reunidas nesse encontro Pink Power. Não sei vocês, mas eu sempre aprendo muito com tudo aquilo que transborda da vida da nossa pastora e das suas amigas, das suas convidadas nesse encontro tão especial. E aí, você está na expectativa de tudo aquilo que Deus vai falar com você? Nosso tema hoje tem tudo a ver com cura e com milagres. Para você que não me conhece, meu nome é Amanda Veras e em 2015 eu tive um câncer de intestino. De uma forma muito abrupta, essa notícia chegou até mim. E eu acredito que tudo aquilo que a gente experiencia, que a gente vivencia, que Deus nos permite passar, estando conosco em cada uma dessas situações, são degraus, são obstáculos que com a fé, com uma espiritualidade emocionalmente saudável, com perseverança, nós podemos abraçar a cura e viver o milagre. Então, nessa intenção, nessa caminhada de não apenas sobreviver, mas de viver e de levar essa mensagem de superação a tantas outras pessoas que diante de um diagnóstico difícil têm os seus motivos para temerem, para ficar tantas vezes com o coração abatido. Mas eu quero citar aqui para vocês uma psicóloga, suicidóloga que eu gosto muito, Karina Okajima Fukumitsu. Ela diz: enquanto há vida, há esperança. Coloca a mão no seu coração aí. Você pode sentir esse coração batendo? Existe vida. E se existe vida, existe esperança para você. E talvez você esteja aí perguntando: Amanda, como eu vou abraçar a cura? Como eu vou viver o milagre? As condições, a possibilidade, tudo isso é muito distante de viver um milagre. Bom, se você for para a Bíblia, você vai encontrar histórias infinitas das que foram registradas e das que não foram, de mulheres, de pessoas que vivenciaram, que perseveraram e que viveram um milagre. Posso citar aqui para vocês a mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos padeceu de uma enfermidade, mas quando ouviu falar de Jesus, foi até onde ele estava e a fé de apenas tocar na orla da tua veste e ser curada, impulsionou-a a receber não somente a cura física, mas a cura da sua identidade, de uma alma distorcida. Então esse movimento, Abrace a Cura, Viva o Milagre, ele nasceu através das experiências que eu vivenciei ao longo desses 6 últimos anos, onde eu pude experimentar a mão de Deus em cada área da minha vida, quer seja na área profissional, familiar, materna, espiritual. Sim, todas essas áreas, elas integram o ser humano que somos. Essa plenitude que tanto ouvimos falar hoje em dia, percorre, passa por todas as suas áreas, física, mente e corpo. Tudo isso aí você precisa, para viver o milagre, decidir, tomar uma decisão de abraçar essa cura. E esse movimento vem clarificar. Clarificar o que, Amanda? Como assim? Não sei quantas de vocês aí dirigem, mas se imagine agora numa estrada, toda escura à noite. E você está ali no seu carro dirigindo. Tudo tão escuro
que um dos principais instrumentos para poder clarificar aquele espaço e te levar ao seu destino, certamente é o farol do carro. Então o movimento vem para ser esse farol, para clarificar aquilo que você sente, a experiência que você está vivendo e a condução da direção da sua vida, onde você vai decidir acelerar esse carro e ir adiante. Opa, parar esse carro e dizer, calma, eu ainda não estou pronto, deixa eu parar um pouquinho, trocar o pneu, colocar gasolina, abastecer um pouquinho, mas clarificar a sua experiência, a sua vivência, clarificar a sua concepção acerca de saúde. A Organização Mundial de Saúde abraça o conceito de uma saúde plena e integral nas suas 3 áreas, biopsicossocial. Então hoje saúde não é mais como antigamente, só ausência de doença. Saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. E esse movimento vem para te fazer entender o que é abraçar a cura. É abraçar o hoje, é abraçar a situação que você está vivendo. Porque eu confesso a vocês, minhas queridas irmãs, que só pude experimentar um milagre na minha vida quando eu decidi abraçar a minha história. A minha história de dor, a minha história de uma raiz de rejeição, a minha história de tantas distorções que foram construídas não nos últimos 6 anos, mas nos últimos, vou revelar a minha idade, nos últimos 36 anos da minha história. Porque você é resultado, produto de toda a sua vivência, de toda a sua experiência. Sabe, quando você é pequenininha e alguém diz assim, você é muito falante, você é muito sapeca, essa aqui não erra de jeito nenhum. E todas essas falas que fazem parte do nosso período de desenvolvimento infantil, até a primeira, segunda infância, vão construindo muitos pensamentos acerca de nós mesmas. Não é verdade? Quem aí em algum momento já se lembrou de uma experiência vivida? E quando em 2015 eu recebi o diagnóstico de câncer, muitos desses pensamentos, dessas construções da minha história de vida vieram à tona. Eu costumo dizer que Deus não vai querer tratar só uma área da sua vida, não. Porque Ele te criou, Ele te formou, como Jeremias traz, para você viver uma vida plena, uma vida onde você possa desfrutar de tudo aquilo que Ele já preparou para você. E ao longo dessa trajetória chamada vida, cada uma de nós somos convidadas a enfrentar esses gigantes. Então vamos lá? Vamos comigo abraçar a cura para viver o milagre? Vamos aí tomar a direção desse carrinho chamado vida e clarificar o que é saúde, o que é cura, o que é milagre, quais são os fatores que podem contribuir para eu alcançar esse objetivo? Você está comigo? Se você gosta de anotar, pega aí o seu papel, a sua caneta e presta muita atenção, porque vai ter aqui muita dica valiosa para você. Então, durante todo esse processo de ressignificação da vida, eu tive a grata oportunidade de registrar em um diário, em algumas folhas, no bloco de notas do celular. Então, não jogue as suas anotações fora. Alguns momentos, sentimentos de como eu me sentia durante o tratamento oncológico e até depois desse período do tratamento oncológico que durou 9 meses do ano de 2015. Compartilhando com uma amiga acerca de como havia no meu coração um desejo de transbordar na vida de outras mulheres que talvez estejam não somente diante de um diagnóstico como câncer, mas de uma constatação de um transtorno psíquico, de uma enfermidade na alma, enfim, qualquer que seja o desafio que esteja à sua frente. Esse desejo latente no meu coração me impulsionou a reunir todo aquele material que eu tinha organizado e à medida que eu fui lendo, revivendo aquele momento que já tinha agora, sim, ressignificado e ressignificar, que tanto a gente está ouvindo falar, nada mais é do que dar um novo sentido, ou seja, a situação de dor, quando eu decido abraçar a cura, ela recebe um novo sentido e me permite caminhar para o milagre da vida. E aí, junto com esse tanto de informação, de experiência, de estudo, após a conclusão do curso de psicologia, eu entendi que esse material poderia ser um instrumento, sim, de cura, de encorajamento, de superação, para regar a fé de muitas pessoas que hoje encontram-se desesperançosas. E dessa experiência linda, nasceu algo mais lindo ainda,
que é esse livro que eu tenho a alegria de compartilhar com vocês. Você só vive um milagre quando não desiste. Prefaciado pelo nosso pastor Fred Arraes, que vai ser lançado dia 14 de outubro na Igreja Angelim Jockey e dia 19 de outubro na leitura do Rio Poti. Todas vocês estão convidadas, tá certo? Para estarem conosco nesses dias. Eu entendi que aquilo que eu havia experienciado, que eu havia vivenciado, essa cura que eu tinha abraçado no corpo, na alma, na mente, precisava alcançar a vida de outras mulheres. Então, o movimento Abrace a Cura, Viva o Milagre clarifica o que é a doença, como essa doença pode receber um novo sentido e como isso pode se tornar um instrumento de cura para a minha vida, para a minha família e para as pessoas que vivem e convivem comigo. Amanda, de forma clara, como isso pode acontecer? Nós vamos compartilhar aqui sobre fatores que ajudam você a abraçar a cura e viver o milagre. E o primeiro fator que eu quero dizer é como Deus entrou na sua vida. Esse é o capítulo 1 do livro. E Deus entrou na minha vida através de uma experiência e um desejo de descobrir o que é o amor. Como assim o que é amor? Eu cresci em um lar cristão, professávamos uma fé católica, mas não éramos praticantes. Então eu participava de todos os ritos eclesiásticos. Mas a minha mãe me mandava ir e ninguém me acompanhava. E eu ia para a igreja, participei de todos esses ritos, mas mesmo assim, uma pergunta sempre ecoava dentro do meu coração. Deus me ama? Que amor é esse? O que foi que eu fiz para receber esse amor? É engraçado que nós, mulheres, não sei quantas aí, se identificam com essa questão do amor, da representatividade que ele tem e muitas vezes as distorções do que é o amor nos levam à dependência emocional do outro. Pois é, #estamos juntas, eu vivi isso também. E nessa busca de conhecer o amor de Deus por mim, eu tive a oportunidade de visitar algumas igrejas e experienciar aí a forma, a cultura dessas igrejas que eu passei. Eu compartilho dessa experiência no livro, mas o mais interessante de tudo isso, sabe o que é? É entender que uma espiritualidade saudável é o primeiro fator que te ajuda a abraçar a cura e viver o milagre. Fazer parte de uma comunidade saudável, meditar na palavra de Deus. Sabe por quê, gente? Porque a partir do momento que eu entendo o amor, o medo não consegue tomar espaço dentro do meu coração. Tozer diz que o que vem às nossas mentes quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante ao nosso respeito. E eu te pergunto, o que é que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus? A Amanda, de 20 anos atrás, quando pensava sobre Deus, sentia medo, muito medo, porque foi ensinada que Deus era um Deus punitivo, que se eu fizesse alguma coisa errada, Ele ia me castigar. E desconstruir esse pensamento foi desafiador, confesso a vocês. Mas à medida que eu conhecia Deus, não mais só de ouvir falar, como Jó dizia, mas através de uma experiência pessoal, eu pude entender que o meu pensamento sobre Deus era adverso ao pensamento da palavra de Deus, do que Ele diz a seu respeito. Deus, Ele é amor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor! Então, entrando em contato com essa fonte inesgotável de amor, amor que levou Jesus à cruz, no meu e no seu lugar, eu pude entender que o amor relacional, o amor que me levava à busca desenfreada de uma dependência emocional, era uma distorção do que de fato era a representação desse amor. A religiosidade me fez entrar dentro de uma forma e me desprender disso foi algo difícil. Mas então eu tive acesso às Escrituras, comecei a ler a Bíblia, comecei a conversar com Deus do jeito que eu sabia e comecei corajosamente a abrir os meus braços para viver uma cura da distorção de uma religiosidade, de uma espiritualidade doentia. Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amanda, que liberdade é essa? A liberdade de uma prisão. A gente só liberta quem está preso, não é verdade? Quero te propor uma reflexão agora. Quais são as áreas que você se sente aprisionada hoje? Qual é a área da sua vida que hoje você olha e diz, Amanda, financeiramente, emocionalmente, fisicamente,
eu estou aqui lutando contra uma depressão, contra uma dependência afetiva, contra o câncer. Qual seja a área que você esteja vivenciando, eu quero lhe dizer, você já é livre dessa enfermidade. Você já é livre dessa acusação. E essa resposta cognitiva sua, com consciência para a sua mente, gera nos seus neurotransmissores cerebrais um novo posicionamento de como pensar a respeito disso. Eu gosto de citar a doutora Caroline Leaf no seu livro Pense e Aprenda. Ela fala sobre essa questão do posicionamento reflexivo. O quanto esse momento de reflexão gera na sua mente um exercício mental e promove uma saúde mental. O seu cérebro promove uma saúde mental. Então, você quer exercitar o seu cérebro, promova reflexões sadias a respeito do estado em que você está. Amanda, como é que eu faço isso? Eu vou lhe dar aqui uma dica. Quando eu estive durante todo o processo oncológico, durante todo o processo quimioterápico, eu precisei entender algo muito importante. O primeiro passo era, para mim, naquele momento, ressignificar quem Deus era. Porque diante de um momento de grande dor, eu acordei na UTI, sondada, colostomizada, com diagnóstico de câncer. Imagine aí, eu fiquei, meu Deus, onde é que você está? Eu estou sozinha nessa situação? Então eu tive uma experiência sobrenatural. Gravei até um vídeo no meu canal no YouTube, Amanda Veras, você pode assistir. E lá eu falei sobre a minha experiência com Deus, aonde eu escutava Deus de ouvir falar. Eu escutava as pessoas falando sobre a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, mas que amor era esse? E naquele momento, minhas queridas, eu experimentei uma grande revelação do amor de Deus. Não essa relação que nós temos de amor entre pai, filho, marido, esposa, mas uma relação direta do amor ágape. Eu fui envolvida naquele centro cirúrgico por um amor. E quando eu acordei na UTI, eu me lembrei do lugar onde eu estava, na presença de Deus. E a paz que excede o entendimento guardou o meu coração. Uma espiritualidade saudável te leva para o primeiro passo de abraçar essa cura. Tudo isso que eu estou falando para você sobre como foi essa experiência de Deus em minha vida está no capítulo 1 desse livro. Eu acho tão importante falar sobre isso, porque para eu não desistir de viver o milagre, eu preciso colocar os meus pés sobre a rocha que é Cristo e entender que ainda nas situações mais difíceis, os meus pés não vacilarão porque estão firmados nele. Então, envolta nesse amor, eu entendi que um desafio muito grande estava à minha frente, mas eu entendi também que ele lutava por mim. As batalhas, as lutas da sua vida, o milagre que você quer viver, nas áreas que você tanto tem buscado, vão começar a partir do momento em que você decidir abraçar a Deus como Senhor, Salvador da sua vida, como um Pai e viver o amor dele em cada área da sua vida. O perfeito amor lança fora todo o medo. Se eu estou aperfeiçoada no amor dele, o medo não diz que ele vai encontrar lugar para morar dentro da gente, não. Ele vai ser lançado fora, porque ele vai vir. E isso é importante você entender também. Eu gosto de contextualizar nosso bate-papo, que ainda não assistiu um filme chamado Divertidamente, assiste, porque fala sobre as nossas emoções primárias. O quão é importante cada uma dessas emoções. Então acolha o sentimento, acolha a tristeza, traga-la para perto de você, mas não se abrace ao ponto de permanecer nesse estado. Eu abraço, eu acolho, eu trago para perto do meu coração. E a tristeza vai encontrar um coração batendo, cheio aqui de Deus. E ela vai entender que existe um tempo para ela ficar aqui. Um tempo para ela ressignificar e dar um novo sentido. E um tempo para ela sair. Amanda, como é que eu posso fazer isso? Diversos são os recursos, diversas são as formas de enfrentamento. Vou dar aqui algumas dicas para vocês, mas a primordial é medite na palavra de Deus. Medite nela como Josué 1 nos ensina, dia e noite. Não te aparte do livro da lei. O encorajamento de Deus para Josué foi esse. Você quer seguir em frente, você quer atravessar aqui os desafios, chegar aí na Terra Prometida? Seja forte e corajoso. Ei, seja forte, seja corajosa. Enfrente esse desafio, abraçando, acolhendo, trazendo para perto, mas encontrando o tempo certo de deixar ir. Uma outra coisa importante, após eu entender essa ressignificação de um Deus que até então eu entendia como um punitivo, para um Pai que me ama e que me acolhe como sou, mas não me deixa como estou, eu comecei a caminhar e a avançar para esse processo de não desistir de viver o milagre de Deus na minha vida.
E é interessante a gente falar sobre como é importante conhecer a nossa mente. A nossa mente ela é um campo de batalha. Eu gosto muito de um livro, Inteligência Emocional 2.0. Se você puder, tem acesso a esse conteúdo. Lá tem um teste sobre inteligência emocional maravilhoso. E ele fala sobre o empenho em desenvolver a nossa inteligência emocional. É o segundo fator positivo para você poder abraçar a cura e viver o milagre. Empenhe-se em desenvolver a sua inteligência emocional. Ela é tão importante, que existem pesquisas que demonstram que 58% do resultado de um trabalho positivo dentro de uma empresa ou de uma organização vem da inteligência emocional. Amanda, como assim? Hoje, em grandes organizações, vocês sabiam, minhas irmãs, que uma das habilidades mais procuradas pelas empresas não são as hard skills, são as soft skills. São as habilidades que você tem bem aí, ó, vamos ver. Identifica as suas soft skills. Criatividade, comunicação, respostas rápidas, controle emocional. Antigamente o nosso currículo era, vou dizer da minha época, tenho curso de Excel, de Word, já trabalhei em tal lugar. E hoje não, se você for falar sobre as suas habilidades, não são somente essas, onde você se formou, o curso que você tem, mas são as soft skills, habilidade de resolver conflitos, resolver problemas, tudo isso é mensurado e faz parte, integra esse conjunto de inteligência emocional. E é necessário muita inteligência emocional para você poder abraçar a cura. Porque a partir do momento que eu abraço essa ideia, essa concepção de entender que eu não sou a situação que eu estou vivendo, mas como Romanos 12:2 diz, com a mente renovada em Cristo, eu posso viver a boa, perfeita e agradável vontade dele e não a minha vontade, porque a vontade dele é melhor, vocês não concordam? Eu não quero viver a minha vontade, eu quero viver a vontade dele para mim, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E muitas vezes ela vai passar por vales escuros. Mas a palavra de Deus nos ensina que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Você sabia que Vale da Sombra da Morte era o lugar onde os leprosos eram enviados? As pessoas fisicamente, a lepra não tinha cura. Então, as pessoas que tinham lepra eram retiradas do seu convívio social e ficavam ali aprisionadas em um lugar distante. Então o salmista diz, ainda que eu esteja nesse lugar, eu sei que o Senhor está comigo. Talvez hoje, você está me ouvindo falar sobre abraçar a cura, viver o milagre, inteligência emocional, fatores de uma espiritualidade emocionalmente saudável, tudo aquilo que me ajudou a perseverar, não desistir para viver o milagre da minha história. Talvez isso seja desafiador para você, mas eu quero lhe dizer, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode abraçar a cura mental, a cura física, a cura espiritual, naquele que te fortalece. Eu estou colocando aqui chaves, instrumentos para você poder se conhecer, ressignificar a sua história e começar a caminhar. Mas é importante essa decisão partir do seu coração. É importante você entender que tudo posso é passar por dor, é passar por um diagnóstico como câncer, mas não desistir, mas perseverar, porque acredita e sabe que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele é fiel para cumprir. Amém? Outra coisa importante que eu queria falar para vocês aqui. Quando eu decido abraçar a cura, eu exercito uma prática chamada inteligência positiva. O autor dessa inteligência positiva é Shizad Shamini. Você pode achar palestras deles no TED.com, inclusive com legenda em português. Ele fala desse conflito, né, entre a nossa mente e esse campo de batalha, onde existe um coeficiente de inteligência positiva que mensura os momentos da sua vida, onde você consegue identificar a sabotagem, ou seja, pensamentos do tipo, não posso, não sou capaz, não vou conseguir, vou falar para outra pessoa fazer isso no meu lugar porque eu mesmo vou conseguir. Ou então, olhar alguém e dizer assim, poxa, essa pessoa está vivendo tudo isso na vida dela, eu não consegui isso. E esse sabotador te leva a uma atitude de procrastinação e de abrir mão. E isso se torna um ciclo, o ciclo da sabotagem. Como uma máquina de lavar, que você aperta o play ali, vai sacudindo a roupa e vai ali vivenciando o mesmo e interminável ciclo de não alcançar o milagre de Deus na sua vida. Olha só que interessante, quando eu falo sobre isso, eu gosto de dizer que para esse pensamento sabotador, existe o Espírito Santo, que é o grande sábio, a sabedoria de Deus que guarda o seu coração, leia Provérbios, que pode te munir de ferramentas
para você poder silenciar essas vozes contrárias. Efésios 6:10 fala da armadura do cristão. Essa armadura ela é real, ela existe. E minha gente, estou falando isso para vocês porque em quantos momentos da minha trajetória, da minha vida, eu quis desistir. Eu quis desistir do tratamento oncológico e você sabia que um dos fatores de desistência, o índice de desistência de pacientes oncológicos durante o processo quimioterápico é elevadíssimo. Por quê? Porque essa pessoa passa por uma transformação social, uma desconfiguração da sua identidade, um readequamento, uma nova vida surge ali e de forma tão abrupta que assusta. Então, desistir parece ser uma boa opção, mas eu quero te dizer, você só vive um milagre quando não desiste. E se eu precisar aqui passar o tempo todo dizendo para você, persevere, acredite, não desista de viver um milagre. A Bíblia nos ensina como. Eu estou aqui te dando ferramentas, chaves para você poder utilizar a sua mente ao seu favor. E aí sim, viver o milagre de Deus na sua história. Amanda, mas como que, eu ainda não entendi, como é que eu posso aí perseverar e usar essa inteligência emocional para poder viver o milagre na minha vida? Bom, tenho aqui outra dica para você, certo? Quando a alma é curada, eu consigo me conectar a outra pessoa. Quando a sua alma, que é o centro das suas emoções, é curada, você consegue se conectar mais facilmente a outra pessoa. Isso tem um nome muito interessante. Isso se chama vínculo. Sabe por quê? Porque o entendimento emocional, a partir da experiência vivenciada por outra pessoa, e quando eu me identifico com isso gera um vínculo. Eu olho para aquela pessoa e eu me sinto à vontade. Sabe, eu estou falando de igual para igual, eu estou falando com uma pessoa que está entendendo o que eu estou falando. Gente, eu adorava sentar com alguém que tinha passado já 5 anos do diagnóstico de câncer. Porque eu olhava para aquela pessoa e eu criava uma resposta cognitiva na minha mente, dizia assim para minha mente, ó, cartão de enfrentamento, vou já falar sobre isso. Olha aqui, se essa pessoa conseguiu, eu vou conseguir. O que ela fez para conseguir? Então eu não queria andar no meio de quem ainda estava vivenciando a mesma busca que eu. Porque a experiência do outro, vencida, o milagre, testificava que eu também ia conseguir viver aquilo. E aí é interessante porque tem uma citação que eu gosto muito de Mark W. Baker no livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ele fala assim: nós nos sentimos aprovados quando os outros concordam intelectualmente conosco e somos confortados quando eles nos protegem fisicamente. Mas só sentimos ligados, nós só sentimos conectados, ligados a essas pessoas quando compartilhamos experiências pessoais. E aí eu queria que você prestasse bastante atenção agora. De tudo que eu disse até esse momento, qual é a chave que virou na sua vida? Onde foi que você se conectou nessa história toda? Aonde foi que você se percebeu vivendo a mesma situação? E eu quero dizer para você que talvez a forma e a maneira sejam diferentes, mas a resposta para aquele que persevera e busca é a mesma. Você só vive um milagre quando não desiste, quando você decide buscar esse milagre na sua vida. Os momentos de vulnerabilidade traz cura. Eu quero ser vulnerável com vocês aqui, porque se eu já pensei em desistir, muitas vezes. Se eu já quis parar, infinitas vezes. Mas eu tenho clareza do propósito de Deus para a minha vida. E eu sei que o milagre que eu vivi, não da cura do câncer, mas o milagre em abraçar cada processo da minha história, não lançando fora a estação que Deus estava propondo para mim. E isso era algo que Deus já estava trabalhando na cura integral da minha vida. Deus quer te usar como instrumento de cura e geralmente é na área onde você mais foi ferida. E para isso você precisa abraçar a sua história e para isso você precisa se posicionar diante dela. Durante a jornada da cura contra o câncer, eu me sentia sem forças. O meu corpo padecia de doenças físicas e eu me lembro que eu tive uma reação alérgica à quimioterapia e precisei de 7 dias de descanso para poder meu corpo se restabelecer e eu continuar a minha busca pelo milagre da vida. E aí, você tem descansado ou você virou uma máquina de trabalho? Eu quero te dizer que se você quer viver a cura, você precisa abraçar, deixar o sofrimento vir. Você precisa reconhecer a ferida e você precisa estar presente nela e aprender nela. Vou dar uma dica que eu gosto de dizer que é DCD. Sabe o que é o DCD? O DCD é
dialogar, constatar e desabafar. Vamos lá praticar o DCD? Diagnosticar, constatar e dialogar, constatar e desabafar. Dialogar, dialogue com a dor. Como assim, Amanda? Dialogue com a sua dor. Diga, ei, eu fiz isso tantas vezes. Ei, câncer, você não tem autoridade sobre a minha vida. Meu Deus é maior que tudo isso, mas eu precisei conversar com o câncer. Eu precisei entender que aquela palavra câncer era uma palavra difícil de ser dita. E a partir do momento que eu toquei na ferida, que eu constatei que ela existia, eu consegui desabafar e falar quem ela era e qual a representatividade dela na minha vida. Será que você consegue dialogar com a dor hoje? Será que você consegue perceber qual é a dor? Gente, o médico só dá o remédio para o que você está vivendo, para a dor, para a ferida, para aquilo que você está passando, se ele conseguir fazer o quê? Diagnosticar qual é a dor. Você consegue dialogar com a dor? Você consegue perceber qual é a área da sua vida que você precisa abraçar para buscar o milagre? Ou você ainda não chegou nesse nível? Está dizendo assim, não, eu estou totalmente curado, não tenho nada para falar. Já quero lhe dizer, comece a orar e pedir para Deus revelar qual é a área oculta da sua alma que precisa de cura. Outra dica que eu quero falar para você, constate, perceba qual é o seu body language. Você sabia que pessoas que geralmente passam por momentos de depressão, em que tudo ao seu redor fica sem cor, o seu body language, a sua linguagem corporal é diferente? Olha, fica assim, né? Só quer ficar mais repousando. Então perceba qual é o seu body language. Você já viu alguém feliz que chega num lugar, parece que encanta o ambiente, parece que floresce aquele lugar? O body language dessa pessoa é positivo. Amanda, e como é que eu posso fazer após ter constatado, dialogado? Como é que eu posso... Ops, peraí, deixa eu achar aqui. Como é que eu posso desabafar? Como é que eu posso ressignificar isso? Como é que eu posso falar? Procure pessoas de confiança. Procure seu pastor, sua pastora, procure seu líder, procure uma ajuda terapêutica, procure os recursos que existem disponíveis para você conseguir tirar a dor de dentro de você e que ela possa encontrar uma maneira de ser externalizada. Eu quero dar uma dica para a gente ir encerrando aqui esse momento nosso, chamado cartão de enfrentamento. Eu utilizei essa técnica terapêutica por muito tempo na minha vida. O meu cartão de enfrentamento virou um caderno de enfrentamento. É o seguinte, você precisa escolher uma situação que seja muito importante para você. Você pode colocar assim no seu cartão de enfrentamento, eu abraço a cura, eu vivo um milagre, e declarar isso de forma profética na sua vida. Pega esse cartãozinho, esse caderno, falo cartão porque é mais fácil de você andar com ele na bolsa, em qualquer outro lugar. Então você vai anotar uma situação bem desafiadora que você já viveu. Vou dar meu exemplo. Sempre quando eu precisava utilizar o cartão de enfrentamento, eu anotava, Amanda, você já tomou quimioterapia. Lembra como é? Segundo ponto, anote nesse cartão como você se sentiu ao superar. E aí o meu ponto 2 foi, lembra que você queria desistir? Lembra como foi difícil? Mas lembra como você venceu os 12 ciclos? Ponto 3 do seu cartão, especifique cada passo enfrentado. Medo do diagnóstico, coragem e ousadia para romper, dependência de Deus. Quarto ponto, trace estratégias que possam te ajudar. Eu dei aqui durante a nossa palestra. Lembra aí? Inteligência positiva, inteligência emocional. Utilize esses recursos ao seu favor. E quinto ponto, use esse cartão com frequência, anda com ele dentro da sua bolsa. E o meu cartão tem um versículo muito lindo, eu quero encerrar falando sobre isso. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 ao 26. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero fazer essa reflexão para você, esse ensaio cognitivo. Você sabia que um boxeador, antes dele entrar no ringue para lutar, ele fez um ensaio cognitivo da sua luta? Ele olhou o adversário, ele diagnosticou aquele adversário, ele treinou aquele momento.
Quantas vezes eu precisei me lembrar, ei, o câncer não é maior que o meu Deus. Para você abraçar a cura e viver um milagre e não desistir, perseverando e crendo, você precisa se lembrar sempre disso. Não há luta, não há profundidade, não há vale que seja maior do que o Deus de Israel, do que o Deus que te guarda, do que o Deus que te protege, do que o Deus que entregou o seu Filho para morrer por mim e para morrer por você. A preocupação, ela é um ciclo. Esses pensamentos ineficientes ficam aí rodando a sua mente e encontram um lugar onde é o centro do medo. Responda ao medo. Medo, você encontrou o perfeito amor. Medo, você encontrou alguém que não desiste de viver o milagre da vida, o milagre de respirar, o milagre de abraçar a cura, o milagre de Deus na minha e na sua história. Eu espero realmente ter contribuído com a sua vida nesse dia especial e reforço aqui o meu convite. Vamos estar juntos no dia 14 de outubro, no lançamento do livro Você Só Vive um Milagre Quando Não Desiste. Uau, quantas chaves poderosas nós recebemos para viver uma jornada de milagres. E nós vamos te apresentar agora uma convidada muito especial, não é mesmo, Ana Luísa? Isso, Larissa Arraes, pastora e advogada, teve um encontro genuíno com Cristo há mais de 20 anos. Casada com Leandro Arraes, atualmente ambos coordenam o curso de noivos aqui da nossa casa, Igreja Gelim Teresina. Larissa aconselha mulheres há mais de 10 anos e nessa palestra ela vai te ensinar a ter princípios de como construir relacionamentos saudáveis à luz da Palavra de Deus. Confira agora essa palestra do Castelo ao Altar. Olá, que alegria ter você conosco aqui no Pink Power, esse encontro que tem abençoado a vida de tantas mulheres. Eu sei que você já recebeu muito no decorrer desses dias e que essa mensagem que nós vamos agora trazer ao seu coração possa comunicar vida, esperança e estabelecer o padrão de um relacionamento saudável para a sua vida. Esse é o desejo do nosso coração. O tema da nossa palestra é do Castelo ao Altar. Como construir um relacionamento saudável ou construindo um relacionamento saudável. E eu quero primeiramente estabelecer alguns princípios de uma mulher que é sábia, que é prudente, que é virtuosa, porque quando a gente fala de construir relacionamentos saudáveis, primeiramente nós precisamos falar a respeito dessa mulher que está esperando um homem segundo o coração de Deus. O primeiro passo para você viver um relacionamento saudável é ser uma pessoa saudável. Por quê? Pessoas feridas ferem outras pessoas e pessoas curadas são instrumentos de cura e de restauração na vida dos outros. Então, se você deseja construir um relacionamento saudável, o primeiro ponto aqui é que você seja essa mulher saudável. E ser uma pessoa saudável fala de equilíbrio. A palavra diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que o vosso espírito, alma e corpo sejam considerados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e ele fará isso. E por que eu trago para você essa explicação? Porque nós precisamos ser pessoas plenas. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para vivermos em plenitude. A palavra diz que Jesus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para boas obras para que andássemos nelas. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que Deus já nos criou de forma completa. Você não precisa de uma outra pessoa para ser feliz, para ser plena, para ser completa. Viver um relacionamento saudável passa primeiramente por uma mulher plena, já que estamos falando aqui para as mulheres. Uma mulher que sabe quem é em Deus, uma mulher que tem identidade, uma mulher que tem propósito, uma mulher que sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida e por isso ela se posiciona. Então, quando a palavra diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que nós já fomos criados de forma completa. Então, não existe essa história da metade da laranja, da metade do abacaxi ou de qualquer outra fruta. Deus já te criou assim,
plena e completa para viver o propósito dele. E eu quero, nesse momento, estabelecer para você, segundo a palavra de Deus, alguns princípios para que você seja essa mulher plena, essa mulher virtuosa, essa mulher completa, à luz da palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler está em Provérbios, no capítulo 31, a partir do verso 10. E diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de sua casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Talvez você, como eu, ao ler esse texto, imagine assim: meu Deus, estou muito longe, eu estou muito distante desse padrão, dessa mulher virtuosa, essa mulher praticamente perfeita. Mas olha, lembra do que eu falei, que Deus nos criou de forma completa? E a palavra diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. No original, essa palavra perfeito significa completo. Teleios, Deus nos criou de forma completa. E Deus não exige de nós a perfeição. Deus não está cobrando de você e de mim que sejamos mulheres perfeitas, que não cometem nenhum erro, porque isso não é real. Nós precisamos aceitar também a nossa humanidade. Não significa aceitar que eu vou viver no pecado de forma nenhuma. Hoje nós somos santos lutando contra o pecado, mas acolher a sua humanidade é entender que você é limitada, que você tem dificuldades. O que Deus está requerendo de cada uma de nós aqui é que, na medida que você já alcançou de graça, de sabedoria, de revelação, de santidade, de padrão de uma vida reta diante de Deus, que você avance, porque a palavra diz que a luz do justo é como a aurora, ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então hoje nós vemos como num espelho, né? Hoje nós vemos as coisas ainda de maneira imperfeita, mas vai chegar o dia que nós seremos como o Senhor é. O que eu quero trazer para você aqui são alguns princípios dentro desse texto que vão te ajudar a se posicionar para viver um relacionamento saudável. Você pode talvez questionar, mas pastor, aqui está falando de uma mulher casada. Não, a palavra está trazendo princípios que servem tanto para as mulheres solteiras quanto para as casadas. Você pode observar, por exemplo, aqui em Provérbios 31, quando diz no verso 12, ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida inclui os dias que você ainda está solteira, esperando o seu marido. Você já pode fazer o bem para ele, por ele, agora, todos os dias. Como? Se preparando, se santificando para ser essa noiva adornada, essa noiva cheia de virtude, de sabedoria, de graça, para que quando chegar o tempo que Deus estabeleceu para que você se relacione com esse homem segundo a vontade de Deus e o coração de Deus, você já tenha esses requisitos dessa mulher virtuosa de Provérbios 31. Então, o primeiro princípio é que a mulher virtuosa, ela é uma mulher de valor. Essa mulher, ela não negocia princípios. Entenda algo.
Os princípios da palavra de Deus, eles não podem ser quebrados. Deus estabeleceu os seus princípios, ele não vai mudar por minha causa ou por sua causa. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar ao meu estilo de vida. Eu é que tenho que me adequar à palavra de Deus. Não é isso que diz Romanos 12, 1 e 2? Que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto racional, não nos amoldar aos padrões dessa terra, aos padrões desse mundo, desse século, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Você precisa viver de acordo com esses princípios. Quando nós não vivemos de acordo com esses princípios, nós é que somos quebrados pelos princípios, porque os princípios, eles não se quebram, mas você é quebrado por eles quando você não vive de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Para alguém que não é discípulo de Jesus, Jesus não vai pedir nada, mas você que está aqui me assistindo, acompanhando esse encontro Pink Power, você é uma discípula de Jesus, você é alguém que quer fazer a vontade de Deus. Pois bem, tem uma notícia para você, de você vai ser pedido tudo. A vida com Deus é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida de devoção, é uma vida onde você se encontra com a cruz todos os dias, porque foi isso que Jesus nos disse, aquele que quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. Eu escuto muitas mulheres dizendo, pastor, eu quero me casar com um homem de Deus, eu estou esperando em Deus, eu estou buscando a vontade de Deus. E a minha pergunta aqui para você é, você quer se casar com um homem de Deus? Amém, isso é maravilhoso. Seja uma mulher de Deus, se posicione como essa mulher de princípios, como essa mulher que não negocia a palavra de Deus, que não negocia valores, como essa mulher que levanta uma cultura de honra e de santidade, porque a palavra diz no Salmo 11, verso 3, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Você é a mulher que anda de acordo com a mão do sistema ou você anda na contramão? Você é alguém que tem se separado para viver a vontade do Senhor? Você tem buscado ser essa mulher? A palavra diz que essa mulher ela é mais valiosa do que pedras preciosas, do que rubis, porque o valor dela está no coração, um coração transformado, um coração reto, um coração que busca fazer a vontade de Deus, que, como eu disse, não é perfeita, assim como eu não sou perfeita, mas é alguém que teme ao Senhor, e porque teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos, não negociando princípios e valores, vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segundo princípio é que essa mulher é dedicada ao trabalho. Veja comigo, no verso 13 em diante, ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da sua casa e dá tarefas às suas servas. Gente, essa mulher virtuosa é dedicada ao trabalho. Eu vejo muita gente querendo casar, querendo construir um relacionamento sem antes ter edificado a sua plantação. Muita gente quer casar, mas não se prepara para o casamento. E esse é um ponto muito importante. Você é princesa de Deus, você hoje está no castelo e aqui nós estamos trabalhando princípios que vão te conduzir até o altar. E uma coisa importante é, desfrute do seu tempo de solteiro investindo na sua vida. Muita gente passa a vida toda esperando por um marido e acha que só vai ser feliz quando encontrar esse marido, e esse entendimento está equivocado. Como eu disse, Deus quer que você seja plena e completa nele. Se você encontrar esse lugar, o lugar de amar a Deus e amar o prazer da sua própria companhia, quando você encontrar uma outra pessoa que também é saudável e pleno no Senhor, juntos vocês vão promover uma explosão no reino espiritual, como a pastora Flávia, que é minha discipuladora, me ensinou há mais de 20 anos atrás. Então não preciso esperar alguém para que então eu desenvolva meu ministério, para que eu seja feliz, para que eu seja plena. Esse é o tempo agora. Muita gente quer viver a outra estação, quando a estação que está sendo proposta ainda é a estação de ser solteira, mas você pode fazer o seu melhor sendo solteira. Você pode investir na sua vida com Deus. Esse é um tempo que você tem muito mais liberdade no sentido de tempo, disponibilidade, do que quando você for casada. Hoje eu sou casada, mas eu desfrutei de forma plena a minha vida de solteira. Aproveite para investir na sua vida profissional, para estudar, para se capacitar, fazer bons cursos. Aproveite para investir na sua vida espiritual também. Nossa, quantos
quantos congressos eu fui do Diante do Trono e tantos outros, onde eu aprendi tantos princípios que hoje eu aplico no meu casamento, na minha vida conjugal. Então esse é o tempo para você se preparar. Viaje, sabe? Invista nos seus sonhos, mas não fique esperando que a outra estação chegue para que você viva um tempo de plenitude. A Bíblia diz: edifica a tua lavoura, depois constitui família. Então esse é o tempo de edificar a sua lavoura e de construir uma estrutura que vai te possibilitar também tranquilidade para quando você for iniciar a sua vida conjugal. Terceiro princípio é que essa mulher ela tem iniciativa. Olha só o que diz o verso 16 em diante. Ela avalia um campo e ela o compra, com o que ganha planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Essa mulher é uma mulher que tem a lâmpada acesa em todo o tempo. É uma mulher que tem iniciativa e é uma mulher que é forjada por meio da dor. Porque quando a palavra diz que a sua lâmpada fica acesa durante a noite, significa que em todo tempo nunca falta a lâmpada, nunca falta o azeite. Lembra do que diz a palavra de Deus? Sejam sempre alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, essa é uma mulher que não se conforma com uma situação, ela não se conforma com a crise, ela não se conforma com as dificuldades, ela passa pelas lutas, ela passa pelas provações, ela aprende a ser forjada em meio à dor, em meio ao sofrimento, porque a dor e o sofrimento fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa vida, e eu posso te dizer, muita coisa na minha vida foi construída nesse lugar de dor. No momento que eu passei pelo sofrimento, por crises existenciais, por depressão, por tantas situações, ali Deus me deu graça para que eu tomasse iniciativas, para que eu me posicionasse para viver o propósito dele, entendendo que ele é o meu defensor, que ele é o meu juiz. Muitas vezes você não precisa se justificar, você não precisa dar satisfações no sentido de explicar, porque tem coisas que não se explica, e se Deus está permitindo que você passe por momentos agora sim, talvez você que me assiste, se identifique com isso. Deus está construindo em você um fundamento firme, a estrutura de uma mulher que tem um caráter inabalável, que é experimentada na dor e no sofrimento como Jesus foi, mas que nunca deixa que a sua lâmpada seja apagada, a sua lâmpada permanece acesa. E é por isso que, voltando para aquele texto inicial, essa mulher só faz o bem e não o mal para o seu marido todos os dias da sua vida, porque enquanto você escolhe se separar em Deus, se santificar, viver o propósito de Deus, se submeter muitas vezes à dor, ao processo que é doloroso, abraçando a vontade de Deus para a sua vida, abraçando isso como um propósito de Deus para a sua vida, você também está se separando para esse marido. E no dia que ele te encontrar, ele vai dizer: meu Deus, que coisa maravilhosa eu encontrei. Não uma mulher pronta, um homem pronto, porque isso se constrói, mas alguém que está preparado para viver um relacionamento saudável, porque soube se posicionar, porque é alguém que alinha as suas expectativas, não coloca as suas expectativas no outro para ser feliz, mas é alguém que já é feliz, que já é plena, que já é completa em Deus e que vai se unir a alguém assim também, e juntos vão construir um relacionamento com raízes profundas na palavra de Deus e segundo o propósito de Deus. Em quarto lugar, essa mulher ela é bondosa, ela é sensível ao próximo. Olha o que diz o verso 20. Ela acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Uma mulher virtuosa é uma mulher generosa. E essa generosidade não se aplica apenas às pessoas de fora, mas às pessoas dentro da sua casa, sabe? Como que você tem se comportado com a sua família, com os seus pais, hoje, com os seus irmãos? Muitas mulheres querem viver uma nova estação, querem se casar, querem ter filhos, tudo isso é lícito, é legítimo, é bênção de Deus, mas você está sendo preparada agora para viver isso. E muitas vezes eu vejo jovens solteiras que se dedicam imensamente à igreja, isso é muito bom. Eu também aproveitei o meu tempo de solteira, me dedicando muito à igreja, à casa do Senhor, assim como eu continuo fazendo hoje como casada.
em outros aspectos, mas eu sempre fui diligente dentro da minha casa, com o cuidado com a minha família. Se alguém da minha família estava precisando de algo, e às vezes eu vejo essas jovens se dedicando tanto dentro da igreja, da casa do Senhor, mas eu recebo testemunhos e feedbacks ruins, às vezes, dos pais dentro de casa, da maneira como trata seus irmãos, da maneira como se comporta. Então, isso não honra a Deus, isso não glorifica o nome do Senhor. A mulher virtuosa que está se preparando para casar e para viver um relacionamento saudável, ela é generosa e bondosa com todos, a começar pelos da sua casa, porque aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, e é isso que diz a palavra de Deus. Em quinto lugar, ela cuida bem da sua casa, ela sabe administrar a sua casa, aquilo que lhe foi confiado nesse tempo como solteira. Olha o que diz o verso 21 e 22. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos vestem agasalhos, faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. E no verso 27 diz, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Gente, tem mulher que quer casar e que não lava uma louça dentro da sua casa, porque mora com sua mãe, mora com o seu pai e não assume responsabilidades agora enquanto solteira. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de casar eu já morava só. Eu já tinha um apartamento, eu já tinha responsabilidades e assumi todas as responsabilidades sendo solteira. Sempre gostei de fazer as coisas com zelo, de colocar uma mesa posta, mesmo quando só era eu e Jesus tomando café na minha casa. E quando eu recebia minha mãe, meu pai, alguém de fora, eu colocava a mesa ainda com mais amor, fazia tudo do melhor para recebê-los, para servi-los. Minha casa sempre esteve em ordem, mesmo sendo solteira, eu tinha que dar ordens, eu tinha que saber fazer para direcionar as pessoas que me serviam, passando minhas roupas, lavando minhas roupas, fazendo os afazeres domésticos. Então, sempre tive que coordenar e gerenciar todas essas coisas. E isso é um tempo favorável e propício para você. Esse é o momento para que você se prepare para ser essa boa dona de casa. Hoje eu tenho a minha casa com o meu marido e tudo que eu fazia enquanto solteira eu continuo colocando em prática e buscando cada dia mais me aperfeiçoar, claro. Então, colocar uma mesa de café, mesmo que você não saiba cozinhar, eu não tenho esse dom de culinária, mas eu sei organizar, eu sei providenciar. E na minha casa, graças a Deus, nada tem faltado. Isso é algo que eu comecei a colocar em prática quando eu era solteira. Então, isso serve para você também. Cuide bem da sua casa. O sexto princípio é que essa mulher constrói o seu marido. Olha o que diz o verso 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém vem pronto. Tudo pode ser construído. E às vezes eu vejo meninas deixando passar oportunidades valiosas na sua vida porque estão esperando um homem que seja pronto, um homem que já seja rico, que seja um homem de Deus, que tenha isso, que tenha aquilo. Deixa eu te falar algo, assim como aconteceu na minha vida, eu quero profetizar sobre a sua vida, seus paradigmas vão ser quebrados, sabe? Deus vai ajustar a sua visão e vai trazer alinhamento. O primeiro ponto que você precisa buscar em um homem de Deus é o caráter. Se essa pessoa é temente ao Senhor, se essa pessoa tem a mesma visão que você, se essa pessoa pode andar junto com você, né? Se ele é um bom companheiro de viagem, como diz a Bíblia em Amós 3:3. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, a pessoa com quem você vai se relacionar precisa ter a mesma visão que você. Não fique achando que você vai mudar essa pessoa no sentido assim, pastor, eu estou me relacionando com um rapaz que não é crente e ele é tão bom, mas ele só tem esse defeito, ele não é crente. Olha, isso é um engano. Pode acontecer o impossível, o sobrenatural pode, mas na maioria das vezes, geralmente são essas pessoas que influenciam e acabam levando você para longe dos caminhos do Senhor. Busque se relacionar com alguém que te aproxima de Deus e não com alguém que te distancia, que te afasta, porque eu te garanto que você vai pagar um preço e esse preço é doloroso. É melhor você pagar o preço agora, na espera, enquanto você está se preparando, buscando escolher alguém segundo a vontade de Deus, do que você pagar um preço depois dentro de um casamento e vivendo a dor de ter feito uma escolha fora da vontade do Senhor para a tua vida. Então, para você construir um relacionamento saudável, busque identificar essa pessoa, esse homem que tem o temor do Senhor, esse homem que vive de acordo com a vontade de Deus, que pode andar junto com você, que vai ser seu parceiro, seu companheiro, e o restante das coisas você constrói. A Bíblia diz que o marido dessa mulher, ele é respeitado nas portas da cidade, e isso tem muito a ver com a mulher que anda lado ao lado do seu marido, né? Dizem que do lado ou atrás de um grande homem, melhor dizendo, volta aqui.
Dizem que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E eu quero te dizer que ao lado de um grande homem sempre haverá uma grande mulher. Aquela mulher que pagou o preço pela vida desse marido, aquela mulher que esperou em Deus, aquela mulher que se posicionou e que hoje é uma esposa virtuosa, é uma esposa sábia, que se coloca como apoiadora, como auxiliadora idônea, como diz a palavra de Deus. Então, todos esses princípios que nós estamos trazendo são princípios para você colocar em prática agora, enquanto você é solteira. Identificar esse marido. É alguém que preenche os requisitos de um homem de Deus, é o primeiro ponto. O restante, todas as outras coisas, você vai construindo, você vai forjando nesse homem, você vai dando palavras de incentivo, de apoio, e aquele homem que tem um tesouro tão precioso dentro do seu coração, de repente também vai ser descoberto por você. Mas deixa eu te falar uma chave. Seja uma mulher que tem raízes tão profundas em Deus, que esse marido, para te encontrar, vai precisar mergulhar fundo na presença do Senhor. Não seja uma mulher que tenta seduzir os homens pela sua aparência. A gente vai já falar a respeito disso. Mas alguém que tem um caráter em Cristo inabalável, que tem um coração reto, puro, vestes de santidade. E esse homem de Deus vai mergulhar profundo no Senhor até ele te encontrar. Porque quem encontra uma mulher, encontra o favor do Senhor. É isso que diz a palavra. O sétimo princípio é que essa mulher reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Olha o que diz o verso 25. A mulher virtuosa reveste-se de força e dignidade. Ela sorri diante do futuro, ela não teme o amanhã, porque ela está cheia de força, da dignidade do Senhor. Ela se cobriu com vestes de pureza, com vestes de santidade, e por isso ela sorri diante do futuro, porque ela sabe que Deus tem cuidado dela, que Deus tem cuidado de cada dia. Deixa eu te dizer, mulher, não fica ansiosa, não fica sofrendo pelos cantos como uma mulher carente, que não tem pai, que não tem um protetor, que não tem um defensor. Não, seja essa mulher feliz, seja essa mulher cheia da alegria do Senhor, seja essa mulher cheia do fruto do Espírito, que vive de forma plena cada estação, porque o coração do sábio discerne o tempo e discerne as estações, e por isso você pode sorrir diante do futuro. Não fique ansiosa pelo amanhã, não fique ansiosa, quando eu encontrar o meu marido, olha, que dia vai ser, eu já esperei há tanto tempo. Sabe quando foi que eu encontrei o meu marido? No momento que eu estava mais tranquila e mais descansada em Deus. Foi quando eu disse para Deus de todo o meu coração, Senhor, minha vida está tão boa, mas tão boa, tão maravilhosa, eu estou tão feliz como eu estou que eu nem preciso mais casar. Mas Deus sabia do desejo do meu coração, eu não estava mentindo para Deus, eu não estava fingindo, eu não estava barganhando, mas eu estava dizendo, Deus, eu estou tão completa como eu estou, que, olha, eu já entreguei nas tuas mãos e eu descanso em ti, que seja conforme a tua vontade. Quando eu menos esperei, no meio de uma escola do fogo, ali no mover profético, eu peço para Leandro, que hoje é o meu marido, que me dê um paninho para eu cobrir uma pessoa que estava no chão, que era a pastora Rose. E ele me deu esse pano e ele disse que desde esse dia, quando ele estava servindo ali como voluntário, ele começou a orar pela minha vida, pedindo a Deus que desse a minha mão em casamento, porque se eu era filha de Deus, ele ia falar com o meu pai. E foi assim, foi primeiro no reino espiritual que Deus promoveu essa aliança, essa conexão, como tudo que Deus faz. E ali, naquele lugar de joelhos, realmente ele conquistou meu coração. Muitas pessoas diziam que eu era inacessível, porque eu tinha tanto medo de errar, eu tinha tanto medo de fazer algo fora da vontade de Deus, que de fato eu comecei a blindar tanto o meu coração que eu não era acessível para os homens. Mas quando o Leandro falou para os amigos dele, olha, eu estou apaixonado por essa mulher, eu tenho convicção de que eu vou casar com ela. E eles diziam para ele, não, é muita areia para o teu caminhão, olha, essa daí é inacessível, é impossível tu conseguir. Ele disse, pois eu vou mostrar para vocês como eu vou conseguir essa mulher e como Deus vai fazer, porque Deus já falou comigo. E realmente, quando ele veio conversar comigo, ele veio tão cheio de convicção que eu me espantei. E eu não sabia que ele tinha toda aquela certeza. Eu falei, olha, se Deus falou ao teu coração, ele vai falar ao meu também. Então vamos orar, e nós começamos ali um propósito, oramos durante 40 dias e de fato, ao final daquele propósito, Deus falou ao meu coração que essa era a vontade dele para a minha vida e me encheu de convicção. E ali a gente iniciou um relacionamento. Não tenho tempo para contar
todo o testemunho, a gente chegou a terminar, porque como eu falei para você, Deus quebrou meus paradigmas, mas eu tive que vencer muitas dificuldades, muitas expectativas distorcidas que eu tinha dentro de mim a respeito de encontrar uma pessoa pronta, e foi uma barreira inicialmente na minha família, mas depois a gente perseverou, a gente venceu, voltamos o nosso relacionamento e hoje estamos aqui, casados, para contar para você esse testemunho de que vale a pena esperar em Deus. Então, se posicione como essa mulher que não vive ansiosa pelo seu futuro, mas que confia em Deus, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração, como diz a palavra em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não deixe esse tempo passar vivendo angustiada, sofrendo pelos cantos, sendo uma mulher carente emocionalmente. Não, busca a sua cura, a sua libertação, a sua plenitude no Senhor, porque pessoas saudáveis vão atrair pessoas saudáveis também. O 8º princípio é que a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Verso 26. A mulher virtuosa fala com sabedoria e ensina com amor. Seja uma mulher amável, seja uma mulher de coração ensinável, seja uma mulher sábia. Você quer buscar viver um relacionamento saudável, você precisa ser sábia de agora. Como diz a palavra, a sabedoria precisa ser assim a coroa da nossa cabeça. E como é que você pode buscar a sabedoria? Segundo a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 119, a palavra diz que eu guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. À medida que você se relaciona com Jesus, que você busca viver a vontade dele, a palavra de Deus vai te limpando, vai te lavando. E se antes você era uma mulher tola, você pode se posicionar agora como uma mulher sábia, sabendo a hora de falar, porque a Bíblia diz que até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Essa mulher que vive falando, quer dar opinião de tudo, tudo quer se manifestar nas redes sociais. Ei, deixa eu te dizer, Deus não te chamou para isso. Você não precisa opinar sobre todas as coisas, você precisa muitas vezes se calar e se guardar em Deus e esperar nele. Não precisa o tempo todo estar conversando, não deve estar se envolvendo em fofocas, em disse-me-disse, mas seja uma mulher discreta, seja uma mulher prudente, seja uma mulher sábia, porque um homem de Deus vai buscar uma mulher assim para se relacionar. E às vezes, pela sua postura, você pode colocar a perder um relacionamento. Então é de agora que você constrói esse relacionamento saudável, sendo uma mulher sábia, porque aí quando você casar e você for se relacionar com esse homem de uma maneira íntima, de uma maneira ali no cotidiano, no dia a dia, você vai ter a palavra certa no abrir e no fechar dos seus lábios, você vai ser uma conselheira na vida do seu marido, você vai ser alguém que ele vai escutar com atenção, porque isso você está construindo agora, se posicionando. Ah, pastora, mas eu já errei. De repente você que me assiste é uma mulher divorciada, é uma mulher que já teve outro relacionamento. Nunca é tarde para a gente acertar. Nunca é tarde para a gente se posicionar, nunca é tarde para a gente viver o propósito de Deus, que a palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E se você se posicionar em Deus, Ele é fiel para te dar um relacionamento saudável. Em último lugar, essa mulher virtuosa, ela tem equilíbrio e a beleza de um espírito manso e tranquilo. Vamos ler o verso 28 em diante. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e que as suas obras sejam elogiadas à porta da sua cidade. A palavra diz que a nossa beleza, a beleza de uma mulher, não deve ser os adereços que ela usa, não deve ser o trançado dos cabelos, não deve ser as roupas finas que ela possa escolher usar. Isso tudo é bom, é maravilhoso, mas deve ser a beleza de um espírito interior, manso, incorruptível, humilde, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. E nós devemos buscar a cada dia ser essas mulheres equilibradas, essas mulheres que não são governadas pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, essas mulheres que têm como firme fundamento o Senhor, a vida com Deus. E a Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 33, verso 6, que o Senhor será o teu firme fundamento, o firme fundamento dos tempos a que você pertence, a abundância de salvação, de conhecimento, de sabedoria.
E o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Você quer viver um relacionamento saudável? Você quer viver agora como princesa, sendo conduzida até o altar para viver a promessa de Deus quando chegar o seu dia, a sua estação? Se posicione agora para viver esses princípios, para ser essa mulher que tem a beleza de um espírito manso e tranquilo. E vivendo esses princípios, buscando fazer a vontade de Deus, sendo essa mulher que se santifica, que se separa, que de hoje já faz o bem e não o mal para o seu marido todos os dias da sua vida, você vai poder desfrutar das promessas de Deus. Eu estou falando para você na qualidade de alguém que esperou em Deus durante muito tempo. E muitas vezes isso foi motivo de riso, de chacota, de brincadeiras de algumas pessoas, dizendo que estava demorando, né? Que o tempo estava passando, que talvez eu fosse ficar para a titia, que eu estava escolhendo demais. Foram tantas coisas que eu escutei, talvez você se identifique com aquilo que eu estou dizendo. Mas olha, deixa eu te falar. Eu descobri em Deus que existe um lugar secreto, um lugar onde você pode derramar todas as suas lamentações, suas queixas, sua ansiedade, sabe? Descansar o seu coração na certeza de que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Quem tem promessa de Deus e se posiciona para vivê-las, vai desfrutar do melhor dessa terra. Não abra mão da sua confiança, como diz Hebreus 10, 35 em diante, porque ela terá um rico galardão, porque é necessário perseverar para depois de ter feito a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa. Se você achar que ela está demorando na sua vida, espera só um pouquinho mais de tempo, porque certamente ele virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, isso que diz a palavra de Deus. Se ele retroceder, nele a minha alma não tem prazer. Eu quero profetizar nesse dia que nós não somos daquelas que retrocedem, nós somos daquelas que avançam e que viverão o melhor de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa agora se posicionar como essa mulher virtuosa para viver as promessas de Deus, e o dia que chegar do seu encontro ali no altar com o homem segundo o coração de Deus para a sua vida, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena me posicionar, valeu a pena esperar, valeu a pena não abrir mão da minha confiança, valeu a pena perseverar nos caminhos do Senhor, valeu a pena guardar a palavra de Deus no meu coração, porque Deus está construindo em você agora essa mulher forte, essa mulher cheia de virtude, de sabedoria, experimentada na dor e no sofrimento, que não apaga a sua lâmpada em todo o tempo, mas se mantém firme e constante nos caminhos do Senhor, não negociando os princípios da sua palavra, mas vivendo de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe, minha querida, e seja muito feliz, que você tenha um relacionamento saudável, segundo a vontade de Deus, e desfrute de cada uma das suas promessas, no nome de Jesus. E nós encerramos por aqui essa segunda sessão, onde eu tenho certeza que Deus falou poderosamente ao teu coração, mulher. Nós nos encontramos na próxima sessão. Começa aquecendo o teu coração, porque Deus tem muito mais a derramar. Deus te abençoe. It's love that draws me in, the blood you shed for me, pierced to bring me peace, pierced to bring me peace. Cursed in agony, yet all your thoughts towards me, murdered like a thief for all iniquity. You love me violently.